Amados irmãos, graça e paz, que eu não falei ainda, é uma bênção a gente poder estar juntos, estudar a palavra nesta manhã. Hoje nós vamos falar alguma coisinha sobre a questão dos dois fundamentos, né, que Jesus falou com a gente, numa parábola contando sobre a importância, né, do fundamento e o tipo de fundamento que a gente constrói a nossa casa, sobretudo a nossa vida espiritual. Quero convidar os irmãos nessa hora para a gente orar, pedindo a bênção dele, porque ele que nos capacita, ele nos ensina, nos mostra tudo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estudar e meditar na tua palavra. Ó Deus, fala conosco neste dia, nesta manhã, nesta oportunidade, a respeito do fundamento, Senhor, da nossa vida. Nos ajuda a construir, ó Deus, uma edificação sólida, uma edificação firme, para que nesses tempos de tribulação, de dificuldade, tempestade, ó Deus, passando as ondas, ela possa permanecer firme, inabalável, porque cremos que esta é a tua vontade. Fala ao nosso coração nesse dia e dá-nos assim a inspiração e o vigor e o poder do teu Espírito Santo através da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para ler aqui comigo esse texto das Escrituras inicialmente. Está em Mateus, capítulo 7, verso 24. Diz assim, o texto da palavra: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vamos aqui, hoje pela manhã, meditar um pouquinho sobre a questão da construção da casa e sobre essa comparação que Jesus faz sobre edificar a casa, a construção sendo feita por uma pessoa prudente, um homem prudente. E ele diz aqui que quem ouve as suas palavras e as pratica é como esse homem prudente que edifica sobre a rocha. É claro que nem muitos que estão aqui não têm, assim, talvez o conhecimento, a experiência, né? Está chegando aí um irmão que tem muito conhecimento na área da construção, mas eu vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Eu tenho tido algumas experiências aí na prática, no dia a dia, que eu tenho aprendido muitas coisas sobre isso. E o que é importante aqui, quando a gente olha para essa palavra aqui, a gente tem que levar em consideração que o fundamento de qualquer obra, de qualquer edificação, é a parte mais importante da edificação, porque a segurança dela vai depender de como estão os alicerces, como é o fundamento, em que a construção está afirmada. Então vamos aqui imaginar o seguinte: mesmo que a gente seja leigo completamente do assunto, não tenha a experiência que o Cláudio tenha, ou que alguns irmãos já desfrutaram, mas o que a gente imagina quando nós estamos construindo alguma coisa, principalmente uma casa, um edifício, né? O que vocês acham sobre o tipo de terreno? É importante o tipo do terreno que a gente vai construir? É muito importante, né? Se for um terreno assim, muito úmido, o que vocês imaginam que vai acontecer quando a gente construir uma casa ali sobre aquele terreno muito úmido, pantanoso, por exemplo? Dá para construir no terreno assim? Dá. Dá. Terreno pantanoso dá para construir. Mas não dá para fazer nada, né? Mas acontece que um terreno, quando ele está não está muito firme, é evidente que a engenharia moderna, né, já faz muitas coisas que pode até trabalhar nesse terreno. Depende do quanto a extensão desse terreno é pantanoso. Quando nós estamos aqui falando, como nós estamos falando aqui da edificação, quando foi feita a sondagem desse terreno aqui onde está construído o templo, que está sobre um montezinho, e o engenheiro da geotécnica que fez a sondagem, ele falou assim: vocês estão sobre a rocha, que o terreno aqui é muito duro,
Então, isso favorece uma construção. Evidentemente que se a casa está sendo construída, um edifício está sendo construído sobre um solo firme, o tipo de fundamento, o tipo de fundação, alicerce que vai ser colocado é um. Agora, se o terreno não é muito firme, o alicerce que vai ter que ser feito tem que ter uma outra característica. Então, a gente tem que considerar algumas coisas aqui dentro da construção, inicialmente, né, só para a gente ter uma ideia, uma noção do que Jesus estava querendo ensinar para nós nessa palavra aqui, nessa passagem, que a construção de alicerce, ela pode demorar muito tempo na obra, pode consumir bastante tempo da obra, porque ela é o que vai dar segurança na edificação que você está fazendo. Então, ela precisa ser muito bem calculada, planejada, estruturada, firme, tem que estar sobre algo firme. Se o terreno não for firme, vai ter que ser feito um outro tipo de alicerce. Ou talvez nem seja apto, pronto, aquele terreno para ser construído alguma coisa. Mas isso demanda muita, não só conhecimento, habilidade, mas também de tempo para realizar todas essas coisas. Outra coisa da construção que é interessante a gente observar, eu quero fazer essas considerações assim inicialmente, a gente pensar um pouquinho, é que os alicerces é algo que as pessoas não veem, porque ela fica debaixo da edificação. Então, o tipo de alicerce que está na construção, você não sabe aqui, eu sei, quando estava sendo construído esse templo, o tamanho das sapatas que sustentam essas colunas aqui, como esse negócio é grande. Como a sapata que sustenta essa coluna aqui lateral, ela é 4 vezes maior do que essa coluna aqui nas laterais, embaixo. É muito grande, era um poço enorme. E olha que o terreno é muito firme. Mas a gente não vê com o alicerce. Você só está vendo essa coluna aqui, você está vendo o prédio, mas você não está vendo as coisas que estão por debaixo. Então, o alicerce, o fundamento, é algo que a gente não vê aparentemente, mas ele é importante porque ele dá segurança. Outra coisa, somente um bom alicerce pode garantir que a edificação não irá desmoronar. Se você não tiver um alicerce firme, a casa cai. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Há pessoas que, como diz um ditado aí, né? Chegou agora, já quer sentar na janela. Não teve ainda aquele tempo de se formar, de se alimentar, de fortalecer a sua vida espiritual. E às vezes já está querendo fazer alguma coisa que ela não está bem ainda, não está preparada para realizar. E o fundamento, ele é essencial para manter-se firme. Por isso que as Escrituras dizem lá que uma função importante, ministerial, por exemplo, não deve ser confiada a um novato, a um neófito, como diz lá numa das cartas de Paulo. Por que isso? Para que ele não caia na condenação do diabo. Ele começa a fazer alguma coisa, aí pensa que vai estar tudo certo, tudo de acordo com o que ele imagina, e daqui a pouco o seu coração está ensoberbecido por algo que ele pensa que está fazendo o ideal, o melhor, e acaba se exaltando e dá com os burros na água. Acaba alguma coisa, não chega a acabar alguma coisa porque ele não estava assim preparado para aquele tipo de trabalho. Quem vai construir uma casa, disse Jesus certa ocasião, quem vai fazer uma obra faz primeiro os cálculos daquilo que você vai poder ter condições de fazer antes de começar a fazer. Então, assim é na nossa vida espiritual. Então, às vezes, nós vamos ter que gastar tempo, investir tempo, a nossa busca ao Senhor, ficar ali alguns momentos se dedicando, estabelecer firmes fundamentos para que quando chega o momento da prova e da tribulação, a gente não desfaleça. O alicerce, como é algo que está
assim, debaixo da edificação, o que nós estamos construindo lá na nossa casa, no nosso quarto, na presença do Senhor, ninguém está vendo. Mas a gente vai ver na hora que vem o vendaval, se a construção permanece de pé. Se no momento da prova e da tribulação, aí você vai ficar firme, você vai continuar confiando em Deus, esperando que Ele é o Senhor, que é poderoso para livrar e abençoar em todos os momentos da nossa vida. E isso só aparece na hora que vem as provas, as dificuldades, as tribulações da vida que todo mundo passa. Porque nós não temos como evitar as tempestades, mas nós podemos criar firmes fundamentos para estar preparados para esse momento. E a outra coisa, né, os alicerces que vão garantir a nossa vida com Deus, uma vida na presença dEle, uma vida que busca o Senhor, que estuda a sua palavra, é que vai dar realmente fundamento, nos preparar para esses momentos de dificuldade que a gente passa na vida. Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos dificuldades, aflições, problemas, mas Ele venceu o mundo para nos dar vitória. Não é verdade? Aqui vamos agora nos dedicar aqui nessa parábola que Jesus ensinou, falando, fazendo essa comparação. Aqui em Mateus 7, 24, ele fala isso: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É interessante que lá no Evangelho de Lucas faz ainda ele conta essa mesma parábola. Lucas aprecia sob um outro enfoque, uma outra perspectiva, mas a mesma parábola. Lá em Lucas, no capítulo 6, verso 48, diz assim: é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Interessante, né? São aqui assim, a mesma situação, e ele aqui no Evangelho de Lucas acrescenta: cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eu não falei que aqui, quando a gente fez essas primeiras considerações sobre a construção, sobre a edificação, que o alicerce pode demandar muito tempo, é o que demanda mais esforço da nossa parte. Quando a gente prepara um bom fundamento, você está dando maior segurança à sua vida espiritual na presença do Senhor. E essa vida com segurança está, assim, atrelada ao quê? De uma maneira prática. O que Jesus está falando aqui? É sobre o material que você está usando na obra? O alicerce. Mas para fazer o alicerce, tem que ter algumas coisas elementares para fazer esse alicerce. Tem que ter o cimento, tem que ter areia, tem que ter pedra, tem que ter o ferro para poder dar firmeza naquilo dali. Aqui ele falou: tem que cavar fundo, preparar bem o terreno. Não é somente o material que é importante. Aqui está falando sobre a atitude deste homem, porque o outro também construiu. A continuação dessa parábola, desse ensinamento, a quem ele compara? Aquele que não obedece à palavra, ouve as escrituras, ouve o que Deus está falando, mas não dá crédito, não obedece. Sabe, tem gente que conhece a Bíblia toda melhor que muitos servos de Deus. Estudou de uma forma catedrática, dedicou-se assim, empenhou em conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, mas não obedece, mas não segue o conselho do Senhor. Aí vem a palavra de Deus e diz aqui: mas quem ouve, no Mateus 7, 25, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Alguém aqui construiria a sua casa sobre a areia? Construir a casa sobre a areia é sinal de quê? Imprudência. Não precisa ser nem
um mestre, não precisa nem ser um construtor. Você vai colocar, eu não sei como é que vai assentar o tijolo na areia. A gente precisa construir um alicerce, que é uma chamada viga baldrame, né? Uma viga assim para você levantar a parede. Como é que você vai botar o tijolo ali? Quando você botar a segunda fileira de tijolo, já vai cair tudo, não vai ficar firme, porque ali está tudo mole. Então não é questão aqui de apenas, não é nem questão do conhecimento em si, é questão de imprudência, de insensatez. Uma pessoa que vai fazer um negócio desse não está preocupado com nada. Assim como muitas pessoas estão vivendo a vida espiritual e não estão preocupadas com nada, não tem temor de Deus, vive de qualquer maneira. O Senhor dá uma direção na palavra, mas a pessoa não quer nem saber. Deixa isso para lá. Jesus tarda em voltar. Isso não é bem assim. Oi? Jesus perdoa, né? As pessoas vão tratando de uma maneira tão leviana, tão insensata, e quer ter vitória, quer ter saúde, quer ter vigor, quer ter disposição, quer ter conquista na vida. Mas como vai conquistar as coisas se a construção dela está sob a areia? Ou seja, de uma maneira insensata, de maneira imprudente. Diz lá também, no Evangelho de Lucas, o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, em Lucas 6,49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Veja aqui a perspectiva do evangelista de Lucas, não foi nem a questão da rocha, do solo, foi sem alicerce, sem estar firmado, sem fazer aquela viga baldrame, né, para poder assentar o tijolo, não tinha nada. E foi construído assim, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, nós estamos observando aqui, de acordo com a palavra, que não basta ter o cimento, a areia, a pedra, precisa ser colocado para fazer o fundamento, as coisas na medida certa. Ainda tem isso. Nós estávamos aqui outro dia ajudando alguns irmãos, nós estávamos aqui rebocando o muro aqui da igreja. Aí eu estou falando, eu estou aprendendo muita coisa, né, nessa área da construção. E eu estava falando com os irmãos qual é o traço, ou seja, qual era a medida de areia, de cimento e de clarofilito ou de um barro para poder fazer a liga, né? Eu falei assim, qual a medida que vocês vão utilizar? Aí os irmãos falaram assim, não, vamos usar 3 por 1. 3 por 1, quer dizer, 3 medidas de areia por 1 de cimento, você vai fazer concreto. A parede vai ficar um negócio que não dá. Não é isso não. Aí eu vou lá, né, faço as minhas consultas, faço as minhas pesquisas, né, para poder fazer a parede. Eu falei assim, olha, o ideal aqui é fazer 5 por 1 ou 6 por 1, para não ficar muito duro. Se você depois fizer uma parede que não dá para quebrar depois você tem que contratar uma empresa com aquelas bitoneiras aqui para poder arrebentar a parede, né? E ainda mais que quando tem cano por trás. Como é que você vai reparar, às vezes, um cano, dá um vazamento, você tem que contratar, né, uma marreta para poder arrebentar aquele negócio. Aí eles falam assim, não, vamos usar, então, 4 por 1. Aí fizeram a massa lá. Aí eu só tô observando. Só estou observando os irmãos. Aí chega num determinado momento, um usa o carrinho, o outro usa o balde, o outro usa a pá, a medida da pá. Bota tantas pás aí. Aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Que essas medidas todas, porra, se você está usando pesos e medidas diferentes, como é que você vai calcular essa proporção? Então, a questão da construção, para ficar um bom trabalho, não basta ter os materiais, precisa saber usar na medida certa. Precisa ter aqui, né, o tempo adequado,
de cura de um determinado material, precisa colocar na quantidade correta para poder estabelecer aquilo ali. Então, veja, na vida espiritual precisamos todos os elementos na medida certa também. A meditação na palavra, a oração, o momento de jejum. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta tão grande, um problema contra o inimigo, está batalhando contra a sua vida, e você está falando, nem se preocupa em orar. Fala assim, irmão, ora aí por mim, tá? Eu estou passando por aquele problema e tal. E você mesmo não ora, você não busca. E quando, às vezes, o pastor Manuel nos conta, né, uma experiência, o pastor Manuel tem muitas experiências, o pastor Manuel Silva, e ele outro dia estava falando, o irmão tinha pedido para eu orar por uma situação que ele estava passando no trabalho, né? O pastor colocou diante de Deus, jejuou por aquilo ali e tal, aí ele chegou e perguntou para mim, e aí como é que está aquela situação? Eu disse, que situação? Aquela que você pediu para orar? Não, aquilo ali já foi resolvido e tal. Eu falei assim, mas aí você orou? Eu falei assim, não, eu pedi para o senhor orar e tal. Quer dizer, o pastor orou, jejuou, buscou, e ele nem estava... Então as pessoas às vezes querem ter uma vida abençoada, uma vida cheia de vitória, de bênção da parte do Senhor, mas não busca, não ora, não estuda a palavra, não medita nas Escrituras, e nós precisamos ter atenção para essas coisas. A atitude, o nosso comportamento diante das coisas que Deus coloca para nós é que vai fazer a diferença. Dependendo do tamanho da construção, o alicerce também vai ter que ser diferente. Para construir esse templo, aliás, ele está construído para um edifício. Então, quando alguém olha aqui para as estruturas, vê, né, que um dia, se Deus quiser, vai ter um edifício aqui. Mas toda a construção está sendo feita e preparada para construir um edifício. Então, tendo um andar, 2 andares, o alicerce está perfeito. Agora, não dá para eu construir, que nem o engenheiro há pouco tempo me falou. Eu falei com o engenheiro, olha, eu gostaria de regularizar isso que já está aqui, e quando nós tivermos condições para, lá na frente, a gente construir um edifício, né, conforme planejado, aí a gente poder fazer. Aí ele falou assim, sem problema, pastor. Se vocês tivessem feito o alicerce para construir uma casa, um templo de apenas um andar, eu diria, vocês não têm como construir depois o edifício, vocês têm que derrubar tudo que vocês fizeram, fazer os alicerces para o edifício e construir. Agora, se vocês estão com o alicerce já preparado para construir um edifício, é completamente diferente. Então, na nossa vida espiritual, também acontece isso. Às vezes, nós estamos passando por um tempo desafiador. Um tempo desafiador vai exigir da nossa parte um pouco mais. Alguém aqui, vamos dizer, não passa por situações difíceis, não passa por problema, não passa por dificuldade. Ontem eu estava comentando isso eu estava reunido com os irmãos lá da Associação Shalom, eu estava falando assim, se alguém está dizendo aqui, se alguém pensa, ou se alguém está aqui e não está vivendo uma situação de luta, de prova, em diversas áreas, pode ser enfermidade, pode ser situação complicada no trabalho, recursos financeiros, às vezes relacionamento familiar, às vezes situação com o vizinho, mas existem muitas situações, e à medida que o tempo se abrevia, que vamos chegando aí, né, se aproxima a volta de Jesus, a intensidade das lutas tem aumentado, mas tem aumentado também na mesma proporção a nossa busca ao Senhor, os momentos de oração, o momento de dedicação para estudar as Escrituras. Sabe o que a palavra de Deus fala? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu olho assim com uma tristeza as pessoas que não aproveitam as oportunidades para estudar a palavra, para se fortalecer nesse tempo. Amados, eu vou dizer uma coisa, quem não tiver com alicerce preparado, não vai resistir no tempo final. Por isso, a palavra de Deus, Jesus foi muito claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. É algo para a gente pensar. Às vezes a situação, a construção, a edificação
vai demandar um alicerce melhor, um alicerce que está adequado para o tamanho da construção. Às vezes a gente assume compromissos e responsabilidades que vai requerer de nós um pouco mais de dedicação. Você está, por exemplo, na sua atividade profissional, no seu trabalho, e você, evidentemente, quer ser promovido, alçar voo, conquistar mais coisas. O que você precisa fazer? Ficar do mesmo jeito que você está? Fazendo as mesmas coisas que você está fazendo? Como disse Einstein, é loucura você querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você está fazendo agora. É preciso dedicar-se um pouco mais. É preciso buscar ao Senhor, fortalecer-se na palavra dele, porque assim nós vamos estar melhor, assim, muito mais preparados para as intempéries da vida, para as dificuldades, as situações que nós temos vivido. Então, a tempestade, irmãos, é quem vai revelar a qualidade dos alicerces. É exatamente as tormentas que avaliam a qualidade do alicerce que nós estamos construindo. Quando chega agora essa situação, né, como nós temos visto lá o que está acontecendo aos nossos queridos do Rio Grande do Sul, os gaúchos, que coisa difícil. A tormenta, as inundações chegaram. E nesta hora, como passar por tudo isso? Não só no que diz respeito às edificações, mas em relação às perdas. Você imagina, você trabalhou e construiu a sua vida, a sua família, e em poucos momentos você perde tudo. Quanta dor, quanto sofrimento. Os nossos amigos, irmãos, pessoas, né, que são brasileiros, que estão lá no Rio Grande do Sul, estão sofrendo. Além das perdas de vidas, né, as perdas materiais e os traumas, as marcas que ficam. E numa dessas cenas assim terríveis, eu vi também um vídeo de pessoas que estavam na comieira da casa, glorificando e cantando louvores ao Senhor. Isso demonstra que ainda há pessoas com esperança, que há pessoas que continuam crendo e confiando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. O socorro vem, a mão do Senhor é estendida para ajudar, para abençoar. Então, de alguma forma, Deus está no controle de todas as coisas. Mas para passar por esse trauma, para passar por essa situação, precisa ser preparado. Aí, olhando para o lado material, muitos não estavam preparados porque não foram feitas as coisas que eram necessárias para ser feitas. O estrago poderia ter sido muito menor se as providências lá no passado tivessem sido feitas. A infraestrutura preparada para suportar a tormenta e as coisas que aconteceram nesse momento. Então, é exatamente a tempestade das nossas vidas que vai mostrar a qualidade dos nossos alicerces, a qualidade do fundamento. E nós precisamos ter, assim, atenção para a questão do fundamento. Como que nós estamos levando a vida? A Bíblia fala lá em Mateus 7:25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas por causa do fundamento, que era um alicerce, ela foi construída sobre a rocha, diz aqui a palavra, ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. As dificuldades, irmãos, elas chegam. Mas você pode permanecer firme se o seu fundamento está adequado. Ou seja, se você ouve a palavra e pratica. Recebe a palavra e coloca ela na sua vida, no dia a dia.
Porque é assim que as coisas funcionam, quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Agora, como diz aqui em Mateus 7:27, para aquele que construiu a casa sobre a areia, diz aqui a palavra: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Se alguém consegue construir, né, sobre a areia, eu imagino que maior será a queda quanto maior for a construção, quanto maior for a edificação. Se o fundamento é podre, se o fundamento não é firme, aí vai sofrer muito dano. Então, como construir a nossa vida sob firme fundamento, né? Como que a gente deve construir? Como que a gente pode construir? Lá em João, capítulo 15, verso 14, fala assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus, ao conversar com seus discípulos, ele deixou isso muito claro, sobre o valor que é dar ouvidos ao seu conselho, dar ouvidos à sua palavra. Ouvir e não obedecer não tem qualquer proveito na nossa vida. É simplesmente um ato de desobediência. E a desobediência, o resultado é terrível. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Para isso, nós precisamos estar em obediência à sua voz, obediência à sua palavra. Pior ainda é quando nós nem queremos ouvir a sua palavra. Porque não ouvindo a palavra, nós não temos conhecimento. E não tendo conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Aí o efeito é mais danoso ainda. Quando nós temos o conhecimento da palavra, isso nos dá as ferramentas com as quais nós obtemos vitória. E, ao mesmo tempo, mostra as coisas que Deus nos tem dado por direito. É direito nosso, como diz aquela canção, é a nossa herança. Deus separou coisas boas para nós. Você crê nisso? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a sua vida, a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida abundante na presença do Senhor. Então é evidente que Deus nos ama muito. Ele nos ama com amor incondicional e Ele quer o melhor para as nossas vidas. O problema é a maneira como nós reagimos à sua palavra, ao seu conselho. Tem gente que fala assim: não quero saber e tem raiva de quem sabe. Aí é grosseria, né? Como diz a nossa irmã Rose, que grosseria. Você não quer saber e tem raiva de quem sabe. Então aí você está pedindo para se dar mal, pedindo para não triunfar, não ser abençoado. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4, fala assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Você vir dizer para mim que conhece a Deus, que tem relacionamento com Deus. Outro dia, os nossos irmãos que estavam compartilhando as experiências, né, na evangelização aqui na comunidade, aqui na nossa vizinhança, encontrou com pessoas que falaram assim: não, mas eu busco a Deus, eu conheço a Deus, eu vou na igreja e tal. E aí, conversando assim um pouco mais, né, a gente foi ver que a pessoa vive de uma maneira totalmente fora da vontade, do propósito de Deus. Então vem aqui o evangelista João e fala: sabemos que conhecemos a Deus se nós obedecemos os seus mandamentos. Se nós não seguirmos a sua palavra, ele fala, nos dá um conselho, mas a gente não ouve o conselho de Deus, na verdade nós não estamos realmente conhecendo a Deus. Nós não temos nem relacionamento com Deus. E como é que nós vamos dizer que conhece a Deus? Então,
eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Essa pessoa está mentindo. E a mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna mais cedo ou mais tarde. O que vai mostrar se ela está sendo mentirosa ou não? O que vai mostrar? Hã? A conduta dela. Mas o que vai revelar se está bem ou não? O resultado vai ser a tempestade. A tempestade que vai mostrar a qualidade do alicerce. Vocês estão fazendo a relação agora do que Jesus quis dizer com a questão do alicerce? Na hora da prova e da luta é que a gente vê a qualidade do alicerce, a qualidade do que está oculto. Se alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu busco ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro, glória a Deus. Eu não estou lá, não estou vendo. Para mim, a pessoa está sendo sincera. Mas se a pessoa não estiver sendo sincera, apenas está mostrando algo assim para os outros ver. Como eram aqueles hipócritas fariseus que a Bíblia nos conta. Então, a questão do coração sincero na presença de Deus é que vai fazer toda a diferença. Não dá para mostrar para as pessoas alguma coisa e manter oculto aquilo que está lá debaixo dos panos, que está debaixo da construção. Porque na hora da tempestade é que vai aparecer se os alicerces estão bem ou não. Na hora que vem a prova, na hora que vem a luta, a confiança no Senhor, tudo isso vai fazer a diferença na hora que vem as tormentas da nossa vida. Eu quero convidar os irmãos agora para ler aqui comigo um texto lá de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 18. Aqui fala, irmão, sobre como que nós podemos construir esse firme fundamento. Andando em obediência à palavra, veja só como é que o nosso fundamento vai ser firme. O apóstolo Paulo dá aqui essas recomendações para a gente. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então o apóstolo Paulo está aqui, inicialmente, dizendo para a gente o seguinte: para você ficar firme na hora que venha as dificuldades, as tormentas da vida, ele está falando para a gente tomar o quê? O que a gente deve fazer aqui? Tomar a armadura de Deus. A armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau. O dia mau, ele está se referindo às dificuldades, às tribulações. E permanecer inabaláveis. Então, tomar a armadura de Deus é importante. Aí ele continua. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ora, irmãos, aqui ele está falando em outras palavras. Precisamos ter compromisso com a verdade. Precisamos julgar de maneira justa, não com 2 pesos e 2 medidas. Fazer uma coisa para um e depois fazer outra coisa para o outro. Se estão ambos na mesma situação, problema, na mesma dificuldade. Hoje a gente vê, em muitas ocasiões, na justiça dos homens, 2 pesos e 2 medidas. Isso é uma maneira injusta. Sabe qual é o símbolo da justiça? O símbolo que está lá na Praça dos Três Poderes, o símbolo que está nos brasões. Qual é o símbolo da justiça? A balança. A balança, porque a balança demonstra equidade, equilíbrio. Então, Jesus está dizendo aqui, Jesus não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, para nós cingirmos os nossos lombos com a verdade. Ou seja, ser honesto, ser verdadeiro, porque a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele mentiu desde o começo e continua mentindo até hoje. Então, nós temos que ter compromisso com a verdade. Vestindo a couraça da justiça, você sendo justo, correto, e
tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Colocar-se à disposição como um testemunho vivo de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus na nossa vida. O testemunho verbalizado, ou seja, falado, como testemunho vivido. Olhando assim para você, as pessoas podem dizer assim: eu quero o Deus desse homem, eu quero o Deus dessa mulher, eu quero o Deus que está atuando na vida desse adolescente, porque eu vejo nele um brilho diferente, porque eu vejo nela a glória do Senhor. Agora tem pessoas que dizem assim: o Deus o Deus, eu não quero não, porque não está sendo um bom testemunho. Então os pés precisa ter prontidão, disponibilidade para ser testemunha. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for sem gosto, para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Além disso, diz ainda o apóstolo Paulo, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí tem alguém que diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho fé. Aí vem o problema, né? Ah, pastor, ora por mim porque eu não tenho fé. Então, faça como aquele homem que uma vez chegou diante de Jesus, e Jesus falou assim: você crê? Ele falou assim: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha fé, minha pequena fé. Nós podemos pedir ajuda ao Senhor. Outra coisa, nós podemos ler a palavra, receber as suas promessas e, ao mesmo tempo, ser fortalecido sabendo, quando a gente ouve a palavra, nós estamos, na verdade, ouvindo o testemunho de pessoas que viveram com Deus, que caminharam com o Senhor, que experimentaram a fidelidade de Deus. Eu amo o testemunho da palavra, quando eu vejo a glória de Deus na vida dos escritores, dos personagens da Bíblia. Lá nos conta a história, né, que eu acho que muita gente conhece, se não todos aqui conhecem, a história daqueles 3 homens que foram lançados dentro da fornalha de fogo. Às vezes a gente ora e a gente não quer passar pelo fogo. É claro, ninguém quer passar pelo fogo, ninguém quer passar pela tormenta. Mas às vezes nós precisamos passar pela tormenta. E no meio da tormenta, o Senhor não deixará que o fogo arde em você. No meio da dificuldade, o Senhor vai dar a você condição de sair. Não é que você não vai passar pelo fogo. Eles passaram. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo. Mas eles se permaneceram firmes com o Senhor, crendo no Senhor. Porque Nabucodonosor disse: se vocês não adorarem os meus ídolos, na hora que tocar os instrumentos aqui, vocês vão ser jogados dentro da fornalha de fogo. E o que eles disseram? Fica sabendo, ó rei, que mesmo que Deus não queira nos livrar, nós não nos inclinaremos diante dos seus deuses, porque nós nos inclinaremos somente diante do Senhor nosso Deus. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, porque além de eles não obedecerem ao que o rei queria, eles ainda estavam desafiando o rei. Pois bem, foram jogados dentro da fornalha de fogo, mas lá dentro da fornalha apareceu o 4º homem, que era como o rei dos reis, o senhor dos senhores, passeando no meio dele, e o fogo estava alto demais, mas não causou dano algum neles. Irmãos, as tribulações da vida, elas vêm, mas o Senhor lhe dará vitória. O Senhor vai lhe dar condições de passar e vencer as dificuldades da vida. Se a sua vida está firmada no Senhor. Por isso que é importante a gente ouvir os testemunhos da palavra para entender essas coisas. Porque quando a gente começa a entender, quando você passa por uma prova, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não teve misericórdia de você. Há situações que a gente passa porque o mundo está passando, as coisas estão difíceis e cada vez mais complicado. Porém, o Senhor está conosco e Ele está no controle de tudo para nos ajudar, para nos abençoar.
O texto ainda, lá no versículo 17 de Efésios, fala assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. É importante a gente ter a compreensão de que se Jesus nos salvou, se Jesus morreu, deu a sua vida e nós cremos nele, ele realmente é o nosso Salvador e eu sou filho de Deus. O diabo pode te acusar, seja o que for, mas o inimigo chega e fala assim: mas você fez isso, você fez aquilo, você foi isso, você foi aquilo. Todas essas coisas foram cravadas na cruz do Calvário. E Jesus pagou o preço por mim. E eu tenho a marca do Salvador na minha vida. Eu sou salvo por Cristo Jesus. E é o sangue de Jesus que me garante vitória. É pelo poder do sangue que eu tenho a redenção. E eu estou livre e salvo pela graça de Jesus. Isso vai guardando o seu coração dessas intempéries, dessas investidas que tentam roubar a sua identidade como filho de Deus. E o diabo falou assim: se você é filho de Deus mesmo, porque você está passando por esse problema aí? Diabo, bata-se em retirada, o Senhor te repreenda, porque eu sou servo do Deus vivo, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Revista-se, coloque esse capacete da salvação, porque você é filho e servo do Deus vivo, e precisa ter entendimento e confiança nisso, porque você não é um bastardo, ou seja, um filho ilegítimo, você não, foi remido pela obra que Jesus realizou na cruz por você. E, ao mesmo tempo, use a espada, como eu estou falando. Jesus usou a palavra para tratar das tentações do diabo. Jesus falou, quando o diabo falou assim: se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Não está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reis da terra. Está escrito: somente a Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Jesus foi usando a espada do Espírito, a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes, ela penetra até o fundo, até a alma, divide a alma do Espírito, juntas e medulas. É isso que a palavra de Deus faz. Então nós precisamos ter, é claro, a palavra no coração para poder usá-la. E ela é uma verdadeira espada para lhe dar vitória quando você precisa. Diz ainda lá no verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, o apóstolo Paulo falando através da palavra inspirada por Deus, para nós orarmos, nós buscarmos a Deus. Como ainda há pouco falei, às vezes a gente está passando por dificuldades, mas não ora. Passando por situações, não jejua. Está passando por problemas, mas só reclama. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos andar conforme o conselho da palavra. Então, isso daqui, irmãos, vai nos fazer a construção, a obediência à palavra, faz com que os nossos alicerces fiquem firmes sobre a rocha. Diz aqui um texto, só para a gente também trazer aqui a compreensão, que muitas vezes nós, como eu ainda há pouco falei, às vezes nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Jesus também foi tentado, mas Jesus não caiu em pecado. E para cuidar desta área, Jesus ele falou com seus discípulos. Mateus 26, verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos buscar Deus em oração. Jesus ensinou a orar. E quando ele falou Pai Nosso, ele disse: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Nós precisamos estar orando sobre isso. Aí tem pessoas que eu não consigo resistir aos desejos da carne. Meu irmão, nós precisamos, veja, a Bíblia lá em Gálatas fala sobre as obras da carne. Como é que nós vamos vencer as obras da carne, as dificuldades desse tempo presente?
senão contando com a graça e o poder do Espírito de Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor. A gente caminha nessa terra, como a Bíblia fala, no meio de lobos, com dificuldades, com várias situações de risco, e nós só vamos conseguir vencer cada uma dessas dificuldades se nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz. E não só olhar, eu sei que a palavra de Deus diz assim, assado e etc e tal. Não, mas é praticar, andar de acordo com isso daqui. E você vai ver a glória de Deus. Eu quero concluir lendo assim com você agora Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, o Senhor está dizendo aqui, nós precisamos, já que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, porque Ele nos deu vida, e a vida que hoje nós desfrutamos, nós a fazemos pela fé naquele que nos salvou. Então, nós não podemos estar com os nossos pensamentos voltados para as coisas terrenas, preocupado com as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas que o mundo está aí oferecendo, enchendo, às vezes, a nossa mente de lixo. Nós precisamos guardar a nossa mente. A Bíblia fala lá, não esteja ansioso com coisa alguma. Nós vivemos num tempo de ansiedade. Muitas coisas que nós queremos que aconteça na nossa vida nos deixam ansiosos. E por isso, como nós vamos resolver essa situação? Paulo deu a fórmula, É orando, é colocar isso diante do Senhor. Colocar com confiança, como eu estava quinta-feira falando no culto online. O culto lá está gravado aqui no canal nosso, culto online, toda quinta-feira, às 8 horas nós estamos lá trazendo uma palavra de fortalecimento, de edificação para a nossa reflexão. Eu amo esse texto do salmista Davi, no Salmo 41. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esperar, mas não é de braços cruzados. É esperar com confiança, com a atitude de que Deus vai agir em meu favor. Deus vai fazer a obra da nossa vida. Então, é dessa forma que a gente deve orar, buscando a Deus, confiando. Aí as coisas não aconteceram. Então, vai para a palavra. Olha o que Deus fez na vida de várias pessoas, que às vezes consideravam aquilo impossível de acontecer, mas Deus realizou, porque Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, e Deus vai fazer isso também na sua vida. Pode acreditar nisso. Amém?